Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos ao ciclo de conversa Arte faz parte, Teatro, Protagonismo e Direitos Humanos. Esse projeto só pode ser realizado através da Lei Aldir Blanc, por meio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Sejam bem-vindos a mais esta mesa, a mais essa conversa. E claro, a gente não pode conversar sozinho. Fica meio difícil, né, minha gente? Então, eu tenho aqui hoje duas pessoas maravilhosas que eu trago para bater esse papo com a gente. Primeiro, eu vou chamar ela, que é pedagoga, ela que é mestra em educação, estudante de jornalismo, ela que é porta-voz da FLUP, Festa Literária das Periferias, projeto que está aqui ó, no meu coração. Gostaria de convidar ao palco Daniele Salles Bernardino. Que prazer estar com você. Fica à vontade, sente onde quiser. Obrigada. E claro, vamos enriquecer cada vez mais, que a gente está aqui para enriquecer e nos divertir com um bate-papo. Então eu vou convidar ela, que é pesquisadora em saúde pública pela Fiocruz. Ela que é presidente do Sindicato de Trabalhadores da Fiocruz, ASFOC. Doutora em Tecnologia de Processos de Química e Bioquímica pelo FRJ. Ela que é militante pela saúde pública, pelo movimento negro, feminismo e pelos direitos humanos. Convido ao palco Michele Alves. Obrigada, Marco Vitor. Uma honra estar aqui, participar dessa conversa com a Daniele também. Estou me sentindo privilegiada aqui diante de pessoas tão queridas e tão importantes. E vamos embora para mais um ciclo de conversa, mais uma mesa do ciclo de conversa Arte faz parte, Teatro, Protagonismo e Direitos Humanos. E assim, e falar de importância, já falou essa coisa, e aí eu já pergunto, já que falou da importância, eu pergunto o quanto é importante a arte na vida. Posso começar? À vontade. E fiquem à vontade de interagir, porque... Isso é ótimo, assim, isso é ótimo. Deixa duas mulheres pretas à vontade, que a gente toma conta da mesa e aí acabou. A gente te engole. Estou aqui para ouvir. Estou aqui só para ouvir. Eu acho essa provocação super importante, Vitor. Primeiro, cumprimento a quem está nos assistindo, a nossa plateia aqui, que está toda contida, comedida por causa dos nossos protocolos de segurança, né? Que a gente está respeitando aqui criteriosamente, só tiramos as máscaras agora para esse bate-papo. Eu acho que você fez uma provocação muito importante. Eu acho que a minha história tem muito a ver com o que eu vou te responder. Eu sou cria de Quintino Bocaiúva, que é um bairro do subúrbio carioca. E eu me lembro que, de uma família pobre que eu vim, minha mãe fazia sempre um discurso muito recorrente de que o único caminho para a gente ter algum tipo de êxito era educação. E eu fui crescendo e fui entendendo que a educação é como se fosse duas asas ali que a gente precisava equacionar, em que ela não podia caminhar sozinha. E eu vi na arte esse contraponto e essa parceria que nos alavancam realmente adiante. Aliás, um beijo para minha mãezinha, onde ela estiver, que eu tenho certeza que ela estaria muito feliz em nos ver aqui juntos, né? Essa emoção é porque a gente guarda no coração quem a gente ama. E dessas muitas lições que minha mãe me deu, eu fui construindo na vida o entendimento que a arte, ela realmente nos salva, Vitor. Depois que eu me aproximei, até por meio do casamento com o Écio Salles, que foi o criador da FLUP, a Festa Literária das Periferias, e fui entendendo a importância disso como uma mão que vem ali e te dá possibilidades,
Aí eu fui entender realmente o quanto que a arte é importante dentro do cenário de ascensão, de possibilidades, de oportunidades que a gente consegue construir, especialmente quando a gente está falando de periferias, né? Os meninos e meninas, eles veem na arte a possibilidade de sonhar, de acreditar nos seus potenciais. E a educação vai ser aquele impulso e aquela base que vai fazer com que essa arte realmente cumpra esse papel transformador. Então eu arriscaria dizer que a arte, ela é aquela que salva as nossas vidas, em vários aspectos, inclusive nos nossos aspectos emocionais também. Então eu deposito toda a minha crença e toda a minha confiança no que a arte tem potencial de fazer na vida das pessoas. Daniele, eu tô aqui ouvindo você falar, eu falei assim, como a gente não se conhece? Eu sou de Cascadura. Olha isso, né? Essas crias sempre se encontram, né? Em algum momento as crias se encontram. Assim, e quando você fala um pouco de educação, assim, concordo plenamente do que você falou, então também vindo de Cascadura, né, de um conjunto habitacional pobre, já com o Marcos Vitor fazendo a minha apresentação. Mas antes disso, a gente está mal educada, né? Eu gostaria de saudar aqui, né, a presença de todos que estão aqui, como a Daniele falou, cumprindo os protocolos, que a gente sabe que a gente está numa pandemia, mas a gente também tem que dar prosseguimento também à vida. E já tudo que a Daniele falou, já pegando o link da educação, e como o Marcos Vitor já me apresentou como da área, né, da saúde, né, pesquisadora da Fiocruz, presidente também do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, eu acho que a arte, nesse momento, principalmente de pandemia, ela salvou vidas. Então, assim, naquele momento que a gente estava, que onde a gente teve que ir em março, quando a Organização Mundial da Saúde, né, pediu para que a gente ficasse em isolamento social e que, de fato, era para salvar vida, a arte nos salvou. Então, quantas lives, então, eu sei o quanto a arte faz parte, fez de lives, né? Importante o trabalho todo que vocês fizeram, até para manter a nossa saúde mental. Isso acho que é importante também dizer. Tudo que você já falou, Daniele, da expectativa de vida, né? Principalmente da população preta, pobre, periférica, que se vê uma ascensão também na arte, mas de uma forma geral, ela salvou vidas. Logo a arte, né? Que ela é extremamente atacada, a gente sabe, né, a cultura, mas ela foi fundamental para que a gente sobrevivesse. A gente hoje está aqui também, a gente deve muito à arte, à cultura, porque esse momento que a gente passou, e ainda estamos passando, ainda de perdas, a arte ela foi transformadora na nossa vida. Eu também me emociono demais porque a gente conseguiu manter também um equilíbrio, graças a todos os trabalhos de vocês, e de pessoas como você, Marcos Vitor. A gente também tem que agradecer muito o trabalho que você faz, da importância que você traz com a arte, com a cultura e com a educação, que é fundamental. Eu fico emocionada de estar entre duas magnitudes femininas, negras, intelectuais, divertidas, seres humanos. E aí eu tinha uma pergunta, mas acabo que ouvindo você falar, eu me pergunto. Você falou do ataque, e a gente vê dessa cultura enquanto arte, e aí você traz a questão desse desmanche, dessa falta de recurso, e é uma falta de recurso que muitas das vezes é uma falta de recurso talvez intencional, porque pensando-se na nossa vivência, na nossa experiência, por que isso acontece? O que é a arte para ser um objeto tão depredado? Isso é algo tão belo. Uma das frases, uma das temáticas aqui das rodas de conversa é o empoderamento, né? Então, a educação e a arte, ela empodera as pessoas. Então, hoje, se a gente vê qualquer país evoluído, ele foi evoluído por quê? Por educação, por arte, pela cultura. Então, com educação, com arte e cultura, a gente sabe dos nossos direitos, a gente tem como reivindicar. E a arte, ela faz um papel excepcional, ele é o papel transformador. Então, não é só levar para a gente a cultura, é o papel transformador enquanto
social, né? A gente estava falando de direitos humanos também, nós conseguimos nos enxergar como seres humanos, como pessoas que de fato nós temos direito, e isso nos empodera, isso faz com que nós tenhamos os nossos direitos e reivindicamos. Eu acho que por isso que a arte, a cultura, a educação, que são esses pilares aqui, né? Principalmente que você também é um grande militante dessa área também, que a gente conversa aqui. Eu acho que é por isso que também não avança muito no nosso país. É um setor de extrema resistência, né, Michele, que está nesse campo da militância, né, institucionalizada mesmo. A gente sabe o quanto que é um setor que é muito resistente. A arte, ela é uma política pública, né? Então não tem como, quando se tem um governo, né, que quer que as pessoas sejam omissas, enfim, apáticas diante da vida, é um setor que é atacado também por essa característica, né, de uma militância também muito forte que existe. Eu vou contar uma história aqui rapidinha para ilustrar isso, e tem a ver com a FLUP, já que a gente está falando também um pouco dentro dessa minha história da experiência da FLUP. Quando a FLUP surgiu em 2012, nós tínhamos a pretensão de ser apenas um braço dentro de uma política de segurança que quem é do Rio de Janeiro vai se lembrar, que foram as UPPs. Por isso que a FLUP tem essa sigla, né? Inicialmente nasceu como uma festa literária vinculada às UPPs. E eu arriscaria dizer que esse projeto de segurança, que tinha tudo para dar certo, não deu porque esses braços de arte, educação, cultura de um modo geral, foram enfraquecidos. Então a gente vê, não adianta ter uma mega estrutura, uma mega política, se ela não caminha de forma associada com todos esses setores que a sociedade precisa. Né? A música já diz pra gente, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Né? Então são pilares fundamentais na nossa vida. Então a gente vê aí uma política pública de segurança que não foi exitosa por abandonar também esses braços. Então a gente vê a importância, né, fundamental, né, basilar, que a arte cumpre nesse momento. E você comentou da... Pode deixar que eu não vou interromper muito não. Mas é porque você falou da UPP. Fica à vontade. Você falou da UPP e eu lembrei de um momento da minha história, da minha vida, que eu estava numa roda de conversa, num debate, e a pessoa me perguntou, porque eu tinha uma atuação no Complexo do Alemão, e ela me perguntou o que eu achava da UPP, desse projeto de pacificação, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto artista. E eu disse, eu respondi da seguinte forma, não sei, eu acho que assim, a gente pensar em pacificação com o sinônimo da guerra, que são as armas, eu acho que a gente tem que repensar. Exatamente. É bem por aí, né? E a gente viu que foi um caminho que tinha tudo para dar certo, mas deixou a sua estrutura ser enfraquecida, né? Se transformou numa máquina de guerra. E aí não é isso que a gente precisa. Né? As nossas crianças estão sedentas por essas oportunidades, das oficinas, dos encontros, da possibilidade de interação, da oportunidade de sonharem, né? Serem percebidas como seres em potencial. Eu tive experiência no início da minha carreira de trabalhar com educação infantil e eu achava muito triste que as crianças, né, na escola que eu trabalhava, que era uma escola numa região periférica, meus alunos em maioria eram crianças pretas, e que eles só queriam como pretensão, né, daquela velha pergunta que a gente faz na escola, né, o que você quer ser quando a gente já é, né, vamos partir dessa premissa que a gente já é mesmo quando criança, mas enfim, as crianças tinham como pretensão serem um motorista da Kombi, né, eu vou ser igual meu tio, passarinheiro, tudo mais. Não é a gente desconsiderar ser o motorista da Kombi, que é super digno, né, e uma ocupação como outras quaisquer. Mas as nossas crianças precisam sonhar também como as crianças brancas nas escolas elitistas e serem advogados, dentistas, médicos, né? Então é bem nesse sentido que eu acho que a arte ajuda a consolidar as oportunidades que a educação abre para a gente. A gente tem um cenário educacional em que a escola ainda é muito morta e a sociedade muito viva.
Então a arte traz essa vida para dentro do campo educacional, né? Não, só para complementar o que a Daniela fala, é a questão da representatividade, né, Daniela? Exatamente. Porque, assim, né, acredito que a gente seja contemporânea e a gente viveu numa época. Eu sou química, né? Eu sou uma cientista negra, mas eu, na minha época, enquanto criança negra, eu jamais imaginava que eu poderia ser uma cientista. Né? Então, assim, a única coisa que eu quis fazer de diferente na minha vida era que eu iria fazer uma faculdade. Isso eu coloquei uma meta na minha vida. Até porque eu não tinha nenhuma referência. E eu não aceitava isso. Então, mas a oportunidade, seja ela em qualquer área que for, seja na arte, na educação, e eu tive na educação, através de ter a oportunidade de fazer um curso técnico em Química, que transformou a minha vida. Então a gente precisa dessa oportunidade. E é ver o quanto de potencial nós vamos ter nas periferias. Enquanto sindicato, a gente dialoga muito com os movimentos sociais, e como a Fiocruz fica ali no entorno de Manguinhos, Maré, aí veio um coletivo para a gente, na semana passada, querendo uma ajuda, porque eles estão querendo descobrir novos talentos na área da cultura. E a gente apoiou, eu falei assim, eu até ainda comentei, né, com o pessoal do coletivo, eu falei, eu quero estar nesse projeto, porque com certeza vamos nos surpreender, porque deve ter cada talento ali desconhecido, e basta você só dar aquela oportunidade para que eles façam, que eles criem, para que eles produzam. Então, assim, eu fico vendo a questão do passinho, né? Então, nossa, gente, isso aí é produção nossa. Então que isso está para o mundo. E que, né, precisa ser reconhecido como cultura, patrimônio cultural da nossa cidade, né? Porque ainda tem esse viés, né? Que o que a gente produz na periferia acaba ficando num lugar secundário, né? Olha, eu vou pegar um gancho aqui da fala da Michele, que Michele tocou numa palavra que, por favor, nunca entendam como clichê, porque ela tem muito significado e relevância nas nossas vidas, que é a representatividade. Essa coisa da gente não ter, Michele, a referência, isso foi, assim, determinante na minha escolha profissional. Eu queria muito ser jornalista a vida inteira e queria ser do jornalismo televisivo, que eu gostava de falar para as pessoas e tudo mais, de pegar o desodorante em casa, né, e falar para as câmeras, em frente ao espelho. E aí, quando chegou no momento de prestar o vestibular, o meu avô, com a melhor das intenções do mundo de me proteger, num cenário em que a família ia ter o primeiro membro, né, a ter a formação superior, tentando pelo menos isso, ele falou assim, minha filha, se eu fosse você, não escolheria o jornalismo, porque não tem preto na televisão. Você vê, só tem a Glória Maria. E já está ocupado, então, o espaço. Não vai ter outra Glória Maria. E eu fiquei tão ali murcha, mas ao mesmo tempo agradecida por ele não me deixar sofrer, e optei pela pedagogia, que foi um caminho que me fez muito feliz, porque eu já vinha daquela trajetória convencional da formação do professor, né? Porque as meninas pobres precisavam ingressar rapidamente no mercado de trabalho, então a gente fazia o curso normal para rapidamente estar inserido no mercado e seguir adiante, e esperei agora aos 41 anos para me sentar num banco da graduação novamente, porque aí sim foi fazendo sentido para mim a retomada de sonhos, entender que eu posso ser essa referência para outras. Então, o peso da representatividade é muito importante. Eu diria assim, preponderante ali para as nossas decisões, nossas escolhas e a nossa felicidade. Com certeza. E hoje as crianças também podem sonhar, porque se enxergam. Né? Então hoje não é só a Glória Maria, né? Futuramente será a Daniele, vai ser. E hoje a gente consegue. Claro que a gente ainda precisa avançar muito, porque lembrando, a população negra ela é a maioria, né, da população, só que a gente é a minoria nos espaços. Então, principalmente para a mulher negra, né? Então, que ela está ali, ó, na base da pirâmide. Mas a gente é resistência, a gente está na luta, na militância pelo movimento negro. Mas eu sempre gosto de saudar os que vieram antes, que é fundamental. Então hoje, se nós estamos aqui, então porque teve um movimento negro, teve uma militância que nos pôde sonhar. Então, para a gente não foi fácil. Então eu venho da época
acredito que Daniele também, que ainda não tinha as ações afirmativas que são fundamentais, mas foi por muita militância. Então, eu falo que a gente, você fala do sonhar, né? Eu só passei na 4ª tentativa do vestibular. Eu passei por uma universidade pública porque eu não tinha grana para pagar uma particular. Então, assim, não é nada fácil. Então, o sistema faz com que a gente desista, assim, muito. E fora isso, a gente precisa estar no mercado de trabalho também. Então, não foi fácil, mas para quem está aqui nos ouvindo nesse ciclo de conversa, porque eu sei que esse projeto também vai estar para as escolas, lutem mesmo, não desistam, tá? Que a gente consegue. Com certeza. E assim, ouvindo essas palavras, representatividade, identidade, referência, eu fico me perguntando o quanto é importante a comunicação enquanto arte e o cuidado. Sim. E o cuidado dessa comunicação. Porque a gente falou aqui da ausência assim, de referências, e a gente sabe que muitas das vezes a gente tem algumas, ou talvez muitas referências que se perdem pelo caminho pela falta de comunicação, pela falta do compartilhamento. Sim. Eu brinco até, falo assim, como que uma pessoa pode conhecer alguém se ela não foi apresentada? Como que essa pessoa pode gostar de teatro, de educação, se ninguém apresentou para ela, ninguém chegou para ela e falou para ela assim, olha, isso daqui é isso aqui. Eu vou até brincar com o jiló. Eu passei parte da minha vida sem comer jiló, porque jiló era amargo. Até que um dia alguém me perguntou, mas você já comeu? Eu falei, não. E como que você sabe que é amargo? Exatamente. E eu trago essa provocação dessa comunicação para vocês falarem dessas... eu acho que é muito importante as pessoas ouvirem e pensarem que elas têm que compartilhar. Eu conheci a Michele Alves, ela é pesquisadora, é doutora. Vamos compartilhar. A Daniele, a Flup. Porque eu acho que é só dessa forma a gente compartilhando, a gente mostrando, a gente apresentando. E eu acho que a gente fala muito da questão individual e a gente tem que pensar que esse individual ele interfere em todo um coletivo. E a gente tem que pensar nesse individual de que, tipo, eu quero festejar, mas eu não quero festejar sozinho. Então, se algo é bom, eu tenho que chamar todo mundo. Então, eu gostaria que vocês, nesse meio dessa provocação, Sim. que nem uma pergunta Nossa, eu pensei muita coisa. Vou começar, Pode Michele, começar. Depois eu passo a bola assim para você, porque eu fiquei aqui com a cabeça fervilhando de coisas. Pensei muito na questão do território, né? Como a gente não consegue ter muitas vezes essa comunicação efetiva, porque nós ficamos ainda em territórios muito, né, partidos, né? A tal cidade partida. Eu me lembro que uma vez assisti a entrevista da Anitta, cantora do funk, e aí falaram para ela, mas nesses funks vocês só ficam falando de mexer bumbum, sobe e desce, né? Por que não vem uma referência mais poética? E ela falou, cara, porque é isso que eu vejo dentro da favela. Eu não posso cantar o barquinho vai, o barquinho vem, porque eu nem vou ao mar, né? Como garota da periferia. Hoje ela vai porque ela teve uma ascensão, foi dona de si, né, para caminhar. Mas a gente vê muito isso, né? Às vezes essa falta de acesso está ligado realmente a esses guetos, e são guetos que são impostos, né? Porque você não tem acesso, não porque você não quer. Você não tem acesso porque os lugares não te recebem. Eu passei muito tempo da minha vida, mesmo depois de já ter condição financeira de fazê-lo, não indo a alguns shoppings pela cidade, porque eu observava que o olhar era enviesado para mim, como se eu não pertencesse àquele lugar.
acompanhada de minhas colegas de trabalho, que são colegas de trabalho brancas, porque a maioria que consegue ter acesso ao ensino superior ainda são os brancos, né? Então, a gente vive uma dicotomia. Nós temos hoje uma sociedade extremamente municiada de informações, de tecnologia e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente tem ali bem do nosso ladinho, só virando a cara você vê aqueles que ainda estão isolados, tanto por essa questão do acesso tecnológico e o acesso às informações, quanto o isolamento que é imposto pelos guetos sociais que a gente ainda encontra. Num trabalho que eu fiz alguns anos atrás, nós estávamos falando, e Michele vai gostar dessa informação porque é da saúde, a gente estava numa oficina de educação sexual com meninas e meninos dali do Complexo do Alemão. E aí uma menina de uns 16 anos já estava no 5º filho. E aí uma pessoa perguntou para ela, mas você não usa nenhum método contraceptivo? Aí ela falou, eu não sei por que não dá certo, porque eu uso camisinha. Mas como é que você faz para usar camisinha? Então tinha um simulador, tudo mais. Aí quando ela viu, ela falou assim, ué, é assim que usa? Porque eu engolia. Ela engolia a camisinha, uma menina que mora no Complexo do Alemão, que está ali pertinho, né, de uma avenida movimentada na região urbana. A gente não está falando de alguém que está lá na zona rural, que não tem acesso às informações. Então veja, né, ainda tem muitas pontes que a gente precisa construir. É isso. Foi essa provocação que fervilhou aqui na cabeça. É muito avanço, né, como você falou, e a gente ainda fica com muito exclusão, né? Você falou isso, você lembrou, e eu lembrei a minha situação. Hoje, esse momento que a gente está vivendo de pandemia, vários momentos eu vendo a dificuldade de um aluno, né, de um estudante, não ter acesso à internet para poder estudar e se preparar para o Enem. Então eu fui uma das, enquanto também sindicalista, ativista também na área de educação, eu lutei para o ADI Enem porque eu sabia o quanto aqueles adolescentes, aqueles jovens não iriam conseguir um acesso à universidade. Porque a gente hoje vive numa exclusão digital que a gente precisa falar. E a exclusão digital, ela vai levar o quê? Ao acesso à comunicação. Então, na minha época também não chegava. Eu lembro que eu tinha um sonho de estudar no Pedro II e para mim, o único colégio público que eu poderia, né, federal, né, de melhores condições de ensino, era o Pedro II. Então, no ensino médio, eu sou da época do 2º grau, aí tinha Escola Técnica Federal de Química, eu não sabia. Eu só fui saber da escola técnica quando eu estava cursando o meu 2º grau, no colégio público, porque eu sou oriunda do colégio público, e a Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro tinha um convênio com essa escola pública, que eu estudava, que aí, como eu tinha melhores notas, eu fui uma das selecionadas e fui ter essa oportunidade. Então não chega. Então assim, eu não posso chegar e falar, a Michele tinha as melhores notas da turma. Sim, mas eu não era competitiva, a gente não tem. Então, você que é da área de educação, eu não sei se você trabalha na educação pública, Daniel, eu sei o quanto, e eu elogio demais os profissionais de educação, porque eu sei o quanto eles querem dar o melhor para o estudante, só que a gente não tem condições, não tem recurso, não tem dinheiro. Então, acaba que a gente não nos tornamos competitivos para aquele que tem. Não precisa se preocupar com alimentação, não precisa trabalhar. Então, assim, não precisa ajudar a mãe, porque a maioria das vezes é a mãe que está ali, né, que é a chefe de família, para ajudar, para sustentar. Então, não tem. Então, é uma competição muito desigual. Ainda com tudo isso, vem a pandemia, quando a população não tem acesso. Era mãe com um celular para dividir, para ter aula com 3, 4 filhos e horários diferentes. Como é que faz? Um telefone celular. Então, assim, é isso que a gente fala, e a isso tem a exclusão tanto da educação, é exclusão na arte, é exclusão na cultura, porque você também não tem. Hoje o acesso com a pandemia só nos permitiu ter acesso através da internet, através do mundo virtual. E se a gente não tem esse acesso, a gente fica para trás. Então fica faltando a comunicação. E a gente depende da TV aberta, que não necessariamente é aquilo que vai
nos promover, que dá o de fato que a gente precisa, e fica muito difícil dessa forma. Então a gente precisa, como a Daniele falou inicialmente, de políticas públicas. Então hoje a gente precisa de políticas públicas, tanto para a área de educação, da saúde, da cultura, da arte, do lazer, do esporte e agora o acesso digital. Exatamente. Acho que hoje a gente está podendo ter esse encontro porque houve uma sensibilidade, né, em torno da Lei Aldir Blanc, para ter uma percepção e um olhar ali específico para esse setor da cultura, porque a pandemia fez um retrato de todas as nossas mazelas. Ontem eu estava vendo uma pesquisa que estava falando que, dentre essa parcela que já pode tomar vacina, essa parcela da população que pode tomar vacina, que são os idosos negros são a minoria que tem acesso. Por quê? A gente fica se perguntando, né? Por que não tem acesso? Então são muitas nuances, né? E eu acho que a pandemia esfregou, né, na nossa cara, para quem ainda não queria ver, o quanto que nós temos ainda que caminhar para um mínimo patamar de equalização, né, das oportunidades, de acesso. Eu hoje posso oportunizar as minhas filhas a assistirem às aulas delas de maneira remota, e os professores da escola particular onde elas estudam são professores que têm uma infraestrutura maravilhosa para poder fazer as suas aulas. Se elas não aparecem no aplicativo, né, vem ali a chamada, tudo muito perfeito dentro desse contexto. Mas, ao mesmo tempo, até pela formação que eu tive, eu tenho muitos amigos que são da área da educação pública, e assim como a Michelle, eu agora exalto aqui, reverencio esses profissionais que estão na rede pública e que me contavam, por vezes, chorando, que não conseguiam fazer nada, porque a plataforma não funciona, o aluno não tem a rede em casa, e aí você vê que realmente é um desmonte. Né, Darcy Ribeiro, quando chamou a nossa atenção para isso, de que era um plano, é um plano. Quanto mais você tem pessoas que não têm acesso, seja à saúde, à educação, à arte, você tem uma sociedade enfraquecida. E, infelizmente, nós ainda estamos à mercê de gestores que enfraquecem a própria sociedade na qual eles estão inseridos. Aqueles que deveriam estar nos representando efetivamente. É muito lamentável, mas eu não queria que o discurso ficasse derrotista, não. Eu acho que, tendo consciência de tudo que fazem para que a gente não floresça, aí sim que a gente tem que mostrar que é semente. Não é? Muito. A gente tem que florescer, tem que resistir. Eu acho que a natureza é muito sábia quando tem as águas do rio que contornam as pedras, tem as árvores que brotam nas situações adversas. É isso, nunca é fácil, né? A Michelle trouxe aqui vários exemplos das nossas histórias, inclusive das nossas memórias, mas é possível. Isso. E você, desculpa, só para fazer um complemento, e você fala da questão da semente da resistência, e eu olhava isso, Daniela, eu falava assim, gente, mas por que eu não posso? Exatamente. E você falou da sua mãe, eu gostaria de falar da minha mãe, porque era um exemplo vivo para mim de educação, e a gente, enquanto ali do subúrbio carioca, hoje é mais o professor particular, né? Minha mãe era explicadora, né? No dito popular. Então, assim, a minha mãe era aquela figura mais inteligente que eu conhecia. E eu olhava para minha mãe e falei, como que minha mãe não pôde fazer, não cursaram uma universidade? Eu vou fazer diferente na minha vida. Entendeu? Então, assim, eu falei que eu seria protagonista da minha história. Mas a gente sabe que não é fácil. Não é fácil mesmo, né? Mas, pegando mais um gancho aqui, que é a oportunidade de a gente também estar aqui, enquanto sindicalista, eu tenho muita atuação também junto com parlamentares. Eu gostaria muito de saudar também a iniciativa que foi feita, né, através dos deputados federais, do Congresso Nacional, para aprovação da Lei Aldir Blanc, que é fundamental. E a gente vive num ataque que a cultura estava tendo, mas nesse momento de pandemia, essa Lei Aldir Blanc deu um suspiro para os profissionais da arte, né? Porque às vezes eles só olham de uma forma que todo artista tem grana, que todo artista, né? Vamos botar assim, são os globais, que estão ali nas grandes emissoras, mas que de fato, quem resiste, que faz um papel fundamental de educador, de transformação, são esses aqui que muitas das vezes
dependiam dessa lei do auxílio emergencial também, que foi de suma importância para a sua vida e para a sua subsistência. Então, também saudar aí, também que às vezes a gente critica, mas quando é para elogiar, a gente também tem que elogiar, e foi fundamental para os profissionais da cultura essa lei. O último setor que volta, né? A gente vê dessa forma, né? Porque tudo está de alguma maneira voltando timidamente, mas a cultura realmente ficou muito impactada. E nesses profissionais, você falou para a gente olhar para além daqueles que estão glamorizados, né, na mídia. A gente tem o bilheteiro lá do teatro, né? A gente tem o câmera, o cabo-man, e nem sei enumerar quantos profissionais compõem essa rede, né? E que bom que teve esse olhar sensível, né? Eu tô aqui pensando que eu tinha uma pergunta para fazer, que na realidade... A gente está atropelando, né? Não, mas é tanta coisa boa acontecendo, assim, eu vendo tanto aprendizado, que eu estava lembrando de uma coisa, você estava falando, a Michelle, você também falou um pouco, sobre a questão da informação, do acesso à tecnologia, e falamos um pouco dessa questão do acesso, e aí eu lembrei, me corrija, Michelle, que agora eu sou um senhor de idade, desculpa, brincadeira, que eu lembro que uma vez nós estávamos conversando, e a gente caiu nessa parte da escola, e aí a gente comentou da primeira escola pública, eu acho que do Rio de Janeiro, e aí a gente estava conversando e chegamos ao ponto de que era aberta para negros, só que como que não tinha estrutura para que esse negro... Na verdade, era escola pública, isso, né? A escola então, pública. Assim, a primeira escola pública que a gente fazia, estávamos fazendo o contraponto, né, da falsa abolição da escravatura em 1888. E quando a gente tem relatos que a primeira escola pública mesmo, lembrando que tinha algumas outras lá, mas que era só para o acesso aos brancos, enfim, mas escola pública de fato, de um olhar, né, democrático, da década de 30, aí a gente, olha aí, né, 42 anos após a falsa abolição, que de fato os negros, entre aspas, começaram a entrar na educação. Minha mãe, ela é de 1941 e ela é uma pessoa dentro da minha família também, que teve o maior grau de instrução antes de mim, que conseguiu pelo menos cursar o 2º grau. E minha mãe é de 1941, né? Então ela nasceu em 1941. Então a minha família, né, completamente toda, né, enquanto nós negros aqui desse país, oriundas de seres humanos escravizados, então foi a primeira ali a conseguir. E a maioria semi-analfabetas. Semi-analfabetas. Então a minha tia-avó, que faleceu com mais de 100 anos, ela era semi-analfabeta. Ela conseguia ler e escrever, mas ali na identidade dela era digital dela. Então isso é reflexo todo do quanto a educação ela transforma. Então hoje, né, então, me olhar assim, né, a Michelle, ela conseguiu estar aqui, mas com muita luta, mas com as oportunidades que eu consegui ter na vida. Então, dá aquela oportunidade, eu sempre falo isso. O que você me fez lembrar agora desses editais, né, de trainee, de estágio, que são voltados, né, para negros. A gente só precisa de uma oportunidade. Sim. E mesmo assim é motivo ainda de muita crítica, né, e não consegue, né, tirar o seu privilégio, né, enquanto branco, enquanto... como eu já falei aqui, pessoas que não precisam de fato ajudar a família para o sustento, conseguem só se dedicar ao estudo, né, tem a sua alimentação no horário certo, tem todo o acesso, né, então a gente ainda tem que ficar lutando contra esse tipo de ataques que nós temos. Mas ainda há muito avanço, precisamos de muito, assim, a gente avançou, regredimos, tá? A gente tem que lembrar disso. Nos últimos anos nós avançamos, agora a gente vive num processo de regressão, de sucateamento. E eu estava lendo e que no próximo ano vai ser revista a lei das cotas. Porque ela vai ser revista, tá? A lei das cotas. Isso fez com que... Eu sou formada na Universidade Federal Fluminense. No ano 2019, eu retornei lá num ato em defesa da educação, em defesa da UF, e eu nunca vi a UF tão diversa como eu vi na minha época, quando eu entrei em 2001, que eu, no meu curso de Química Industrial, eu era a única negra.
Então, isso foi toda essa transformação que fez através da lei das cotas, que também é importante que ela continue, né, como uma forma de reparação, gente. A gente não está pedindo nada de graça, né? É uma reparação e ela tem que ser feita. E Sim. tanto reconhecido, você está falando do passinho e ainda fala, a gente tem que ter cuidado também para a apropriação cultural. A gente está falando da cultura, né, aqui da arte, né, o quanto que os nossos ancestrais trouxeram de cultura e de arte aqui e não é valorizada por conta da apropriação cultural, digamos aí a nossa capoeira, né, também. Se você for olhar hoje a capoeira, é uma apropriação cultural de uma forma que nossos ancestrais, né, que criaram, de fato não estão sendo ali inseridos e nem reconhecidos. Minha primeira resistência, minha referência de resistência nesse sentido da apropriação foi com meu tio-avô, que é o Candeia, né? E aí eu me lembro, né, das conversas em casa, que é 2 vieses aí interessantes para a gente pensar. Essa questão da mulher dentro do cenário do samba, né, que samba era nosso lugar de zona de conforto, né? Se a gente tinha todos os lugares em que a gente era visto de maneira avessa, no samba a gente se sentia à vontade. E eu me lembro muito da minha mãe e da minha avó terem que batalhar para convencer o meu avô machista de que elas também podiam ir para o samba e tudo mais. Enfim, isso dá pano aí para uma discussão muito grande. Mas em relação à referência e apropriação cultural, me lembro do período que ele rompeu com a Portela, porque o questionamento que Candeia fazia é que a escola de samba estava muito mercadológica e embranquecida. E aí ele cria uma outra escola de samba, que é o Quilombo. Não à toa com esse nome de Quilombo, né, para ser esse refúgio em que o samba pudesse ser ali feito e vivido pelas pessoas pretas, né, sem essa questão midiática, né, da musa não ser a menina mais conhecida da favela, né, aquela que todo mundo gosta, que samba no pé, mas a atriz que paga não sei quantos R$1.000 para ser a musa do carnaval, né, daquela escola. Então foi muito importante assim, ver na família, né, fervendo ali aquele movimento, que eu sempre ficava perguntando isso, mas, poxa, Portela tão grande, o que Candeia foi fazer uma outra escola? E aí a gente vai crescendo e vai entendendo, né, tudo que está posto ali. E uma última coisa ainda, pegando aqui o bonde da Michele, eu fui cria da UERJ, aquela universidade que foi a primeira a instituir a política de cotas. E muito interessante quando a gente retorna e vê o lugar com essa diversidade, né, saltando aos nossos olhos. Eu fiz o vestibular numa concorrência que eu chamo desigual, porque eu vinha da escola pública, sucateada e tudo mais, consegui passar no vestibular, mas aí hoje quando eu retorno lá, que às vezes tem uma oportunidade ou outra de estar na universidade, e eu vejo o quanto que a política das cotas fez com que aquela universidade ganhasse um novo fôlego, uma nova percepção e mais, e que até o seu campo acadêmico pudesse ser revisto. Porque você vê hoje nos programas de mestrado e doutorado muitas linhas de pesquisa relacionadas a essa temática da negritude, da nossa cultura, no caso da educação, da aplicação da Lei 10.639, tanta coisa que se abriu enquanto oportunidade a partir do que a política de cotas trouxe, né? Então, é muito lamentável, né, quando a gente vê que o retrocesso está nos tirando tudo, inclusive essas ações afirmativas que foram tão importantes, são tão importantes. Quer comentar? Não, pode. Não, o que você A falou. gente não está deixando você falar, né? A gente vai te dar essa oportunidade. Não estou aqui para falar, eu só... Mas acaba que eu fico aqui... Porque falou na UERJ, eu lembrei que eu prestei a primeira fase do vestibular da UERJ, e aí eu fiz, antes de fazer a prova, aquela fase de inscrição, ainda era aquela coisa do formulário, e aí eu tive que ir lá. Vitor tá antigo, hein? Olha, vou falar, que eu também lembrei que eu também sou antiga. Era lá da internet. Aí eu fui, isso saí de Senador Camará, Zona Oeste do Rio de Janeiro, peguei o trenzinho, fui-se embora para a UERJ, e quando eu me deparo, eu entro, porque assim, pensei, universidade pública, eu estudei em escola pública,
maior parte da minha primeiro e segundo grau fundamental. E aí eu falei, pô, legal, né? Quando eu chego, eu vejo o estacionamento. E eu vejo as pessoas. E toda a minha realidade relacionada à escola pública cai por terra. Porque... E depois, quando eu pergunto lá a menina lá, ela falou que eu tinha passado na primeira fase, e ela falou, agora tem a segunda fase. E eu falei, tá. Ela falou, se você quiser, tem aqui a grade de horário, você... Aí quando eu vi lá, direito, manhã, tarde e noite. Aí eu falei, tá, eu escolho aqui. Ela, não, filho. Você tem que ver quais as matérias na grade, de manhã, quais as matérias. Aí, ué, mas... E como é que eu faço? Ela, como é que faz o quê, filho? Eu falei, não, porque eu moro em Senador Camará. Aí tipo, você vem e fica na escola. Fica na faculdade. Eu falei, tá aí, como come? Porque assim, se eu ficasse lá o dia inteiro, eu deixaria de trabalhar. E sem trabalhar, como que eu pago isso? Com que recurso? E aí eu tive que escolher. E aí eu escolhi por uma universidade privada, porque eu tinha como trabalhar e pagar essa universidade. E assim, e aí eu queria perguntar, o nosso diretor está coçando a orelha, assim, tipo, falando, ó, o tempo já está apertado, mas aí eu queria, falando disso, de como que as coisas nos são apresentadas, e aí eu lembrei da Michelle falando de que nós negros somos a maioria. E aí eu penso nesse discurso que a gente ouve da minoria e ninguém completa. É uma frase. E eu queria que vocês falassem sobre isso, porque eu fico muito triste e indignado quando a pessoa me fala que os homens negros, ou os negros são a minoria. E aí nos espaços, né? Aí eu falo, gente, não, a gente é a maioria. Tá lá o último censo, acho que é 57, 53. Ah, não, porque as mulheres negras são minoria. Como? As favelas, a minoria das favelas, onde você estiver no Rio de Janeiro, você olhar para um canto, você vai ver uma periferia. Então eu queria que a gente, para finalizar esse papo aqui, só nos... E hoje eu tenho falado muito isso, até por conta de ser sindicalista, de estar ali, agora não nesse momento, né, mas ocupei bastante o Congresso Nacional. Aí minoria não, minoria nesse espaço aqui, porque vocês representam a maioria da população. Mas como a Daniele falou, isso é um projeto. Isso é um projeto. Então, quando você falou isso, aconteceu comigo. Eu de Cascadura para Niterói, sem grana, tá? Sem grana. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque assim, eu botava o meu jalequinho lá da escola técnica para entrar na frente do ônibus, que senão eu não ia me formar. Sim. Porque eu não tinha grana para isso. E lá no bandejão da UF, que era 35 centavos a comida, para poder me alimentar. Então eu tinha aula às 7 horas da manhã em Niterói. Eu saía de casa 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. E tinha aula até 8 horas da noite. E voltava para casa, porque eu também não tinha grana para morar em República. Né? Voltava eu de volta com meu jalequinho. E era essa a minha vida. No meu segundo período eu já consegui um estágio, aí já deu, deu para conseguir levar. Mas esse é o projeto. Esse, de fato, é o projeto que a gente não ocupa esses espaços. Então, é importante também estar falando isso, da importância da gente já estar num processo de mobilização, de diálogo com a população, da importância da renovação da política de cota. A UERJ, ela tem a sua autonomia, que ela deu esse exemplo para o Brasil. Né? Então, através da ALERJ aqui, né, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ela traz esse exemplo para o país. Mas a gente fala do ano que vem, das federais. Então, esse é um projeto. Então, eu falo que a gente precisa estar ocupando os espaços, e eu falo que eu sou pé na porta mesmo. Eu, enquanto uma mulher negra, muitas das vezes, como sindicalista, a Fiocruz ela tem uma política muito democrática, então qualquer evento tem a representação do sindicato ali, e eu sempre vou colocar enquanto mulher negra. Então eu sempre vou fazer esta fala. Até porque, de fato, quem estiver me ouvindo, quem estiver nos assistindo, eu falo nem que toque uma pessoa, nem que toque. Mas isso vai
a gente vai dizer assim, ali tem sim uma mulher negra que tem orgulho da sua origem, tem orgulho da sua história, da sua construção, e a gente segue. Nesse sentido, eu tenho também, Vitor, feito antes da pandemia também, muita participação em escolas públicas. E quando eu recebi o primeiro convite, era com crianças de educação infantil. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar com essas crianças? Como eu vou poder dialogar? E foi a coisa mais incrível da minha vida. E que eu até ainda falo, eu falei, me chamem que eu vou. Porque se de fato a gente conseguir ali mostrar para aquelas crianças que elas podem ser, sim, com todas as dificuldades que tiver, mas ser o que elas quiserem ser, como a Daniele falou, que às vezes a gente tem o exemplo que quer ser, né? Que é aquela representação que eles têm ali, né? Mas não, vai ver ali uma mulher negra, cientista, pesquisadora da Fiocruz, um artista, uma pedagoga, uma futura jornalista, e isso que é importante. Então a gente ter esse espaço aqui dessa roda de conversa, de mostrar essa representatividade, a gente vai conseguir mudar um pouco esse cenário. Obrigada mais uma vez por estar aqui, por participar. Eu fiquei assim, ai meu Deus, como que vai ser, o que vai acontecer? Mas é fundamental a gente estar tendo esses espaços de conscientização, de educação, porque, como eu sei, né, que vai ficar gravado, isso aí é extramuro, isso aí vai ficar registrado e a gente vai conseguir, sim, atingir várias pessoas. Eu sei também do trabalho incrível que você faz nas escolas públicas, que quando a gente voltar ao normal, eu sei que você também vai estar levando essas rodas de conversa. E se quiser me convidar também lá presencialmente, eu estou aqui à disposição, porque eu falo que eu devo muito à escola pública e o meu retorno para a escola pública é eu indo lá, né, conversando com essas crianças, podendo dar um pouco de esperança de que é possível sim. Obrigada. Maravilhoso. Eu estou me sentindo aqui super atravessada aqui pela sua fala, isso é muito bom, né? Que bom quando a gente pode olhar para trás e ver que a gente germinou de alguma forma, né? Sei que o nosso tempo, né? O tempo não é muito nosso amigo, que vai ser meio que com considerações finais aqui, mas eu fiquei muito impactada de uma maneira muito positiva quando na FLUP, dentro das oficinas que a gente chama de FLUP Pensa, que são aquelas em que alguns autores vão falar para esses escritores em potencial, uma pessoa estava pensando em desistir. Essa pessoa, uma senhora negra com mais de 60 anos, avó daquela que ficou ali dedicando, né, a sua vida a cuidar dos filhos, que a gente sabe que o matriarcado ele é muito forte dentro das nossas relações familiares, das famílias pretas. E numa das oficinas ela achou que não estava escrevendo muito bem e pensou em desistir. E aí ela procurou o Écio, né? E falou com ele, Écio, não está dando certo não, eu vou desistir. E eu estava próxima e aquilo foi algo muito marcante. E aí o Écio falou assim para ela, não desista, eu acredito em você. E aí ela voltou para casa com esse acredito em você ecoando. Hoje ela faz parte de um grupo de poetas, mulheres, já publicou não sei quantos livros aí na sua trajetória, percorre várias escolas públicas, nos saraus e está sempre com a gente. E aí, quando o Écio adoeceu, ela foi lá no hospital visitar e ela falou assim, Dani, eu não esqueci disso, porque com os meus 60 e poucos anos de idade, nunca alguém me falou, eu acredito em você. Então, eu acho que a nossa fala hoje, ela cumpre o papel de falar, eu acredito em você, para cada uma pessoa que está nos assistindo. Queiram ser jornalistas, dançarinas, médicas, químicas, cientistas, que vão encontrar a cura do câncer, da Covid. Pensem que nós podemos tudo. Nós precisamos da oportunidade e muitas vezes nós fazemos a oportunidade. As oportunidades não batem à nossa porta. É sempre muito difícil que a oportunidade nos encontre. Mas a gente busca a oportunidade. A gente vai botar o jaleco para poder não pagar a passagem, vai buscar o bandejão, mas não desistam. Saibam que sempre vai ter alguém que acredita no potencial que existe em cada um de nós.
Então, eu acho que a grande mensagem que eu queria deixar para as pessoas é que nós podemos. É isso. E é isso, gente. Com muita emoção eu agradeço vocês duas, Daniele Salles, Michele Alves. E a gente vai ficando por aqui mais essa mesa maravilhosa desse ciclo de conversas Arte Faz Parte, Teatro, Protagonismo e Direitos Humanos. Fica ligado que tem mais coisa boa vindo por aí. E depois de uma mesa maravilhosa dessa, com Michele Alves e Daniele Salles, não tem como a gente não nos envolver com arte, teatro, protagonismo e direitos humanos. E ainda mais, falando de arte, a gente tem que ter um momento artístico. E nesse momento é um momento litero-musical, com ele, que é cantor, poeta, ator, instrumentista. Eu gostaria de chamar agora ao palco Fábio Pereira. Imagina um artista no anfiteatro, onde o tempo é a grande estrela. Vejo o tempo obrar a sua arte, tendo o mesmo artista como tela, modelando o artista ao seu feitio. O tempo, com seu lápis impreciso, põe rugas ao redor da boca, como contrapesos de um sorriso. Já vestindo a pele do artista, o tempo arrebata-lhe a garganta. O velho cantor subido ao palco apenas abre a voz e o tempo canta. Dança ao tempo sem cessar, montando o dorso do exausto bailarino. Trêmulo, o ator recita um drama que ainda está por ser escrito. No anfiteatro, sob o céu de estrelas, um concerto eu imagino, onde num relance, o tempo alcança a glória e o artista, o infinito.
mim, para que a partir de hoje, a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. Obrigado.